da Assembleia, dentro de sala de aula. Agora, tudo isso é dispensável quando os sócios, todos os sócios, se manifestarem por escrito, tá bom? Artigo 1072, a letra A é o nosso gabarito. Não vou nem bater muito aqui nas outras não, tá? Letra B, administração atribuída no contrato a todos os sócios existentes de pleno direito aos que posteriormente adquiriram essa qualidade. Então, não. O sócio que entra posteriormente, ele não necessariamente, não prima facie, já é administrador, tá? Ele precisa ser nomeado pelos outros sócios para tanto. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio, permitida contribuição que consiste em prestação de serviços. Então, assim, aqui vale a pena essa observação, tá? Na sociedade limitada é vedada a inserção de capital por meio de prestação de serviço, tá? A gente falou que a responsabilidade é limitada, então diretamente eu preciso do meu capital disponível para o meu credor, tá? Em situações de emergência tem que estar lá. Então essa transformação de prestação de serviço em dinheiro para poder atender um credor que porventura venha retirar esse capital social por qualquer problema que tenha com a sociedade, seria muito problemático. Então, o Código Civil se preocupou em vedar, então não é cabível prestação de serviços para integralização de capital social em sociedade limitada. Fiquem atentos a isso. Tudo bem? Letra D, nas omissões do respectivo capítulo do Código Civil, que a regulamenta e do seu contrato social, rege-se pelas normas atinentes à sociedade anônima. Aqui também cabe a observação, a fonte direta da sociedade limitada é a sociedade simples. Existe vedação de que ela se alimente da sociedade anônima? Não, tá? Mas se o contrato for silente, ela vai beber na fonte da sociedade simples, apenas se o contrato determinar, é que vai se utilizar da sociedade anônima, tudo bem? É possível, mas não é a regra. A regra é a sociedade simples. Tudo bem? Por isso a letra D está errada. Questão 8. A sociedade cooperativa. Aqui já é questão aberta, né? Bacana. Deixa eu até pegar aqui, pessoal. Ok. Eu fiz alguns modelos de resposta, tá? Eu quero já ir introduzindo na mente de vocês conceitos de resposta, modelos de resposta, que acredito que vai ser o melhor para a vida profissional de vocês, tá? É ruim para um professor receber, qualquer professor, tá? Não estou falando de mim necessariamente, estou falando de um examinador de banca, de prova, vocês vão enfrentar aí posteriormente outros tipos de avaliação, né, em concurso, até a própria monografia. Então é importante estar escrevendo bem, tá? Responder com o artigo por si só não é bom para a imagem de vocês, tá? Ficar inventando quando não se sabe também não é bom. Você pode falar uma coisa que você não tem certeza se é a resposta, mas que você tem convicção que é correta, pelo menos isso, tá? Não necessariamente ela vai responder a sua questão, mas é igual vocês viram na nossa primeira prova, eu acabei aproveitando muito das questões abertas. Então o que eu fiz aqui foi trazer os modelos de resposta, tudo bem? Para vocês, quem quiser copiar. Na verdade eu vou mandar o gabarito desse exercício por e-mail. Assim que eu acabar esse vídeo eu vou mandar outro material também, do qual vou falar lá na frente. Aí vocês podem dar uma olhada também, para não precisar anotar aqui do vídeo, tá? Então eu estou mandando essa resposta. E aí procurem trabalhar em cima dessa metodologia, tá? Fazer uma abertura da questão, tudo bem? Olhem o enunciado, o que a questão quer? Vá direto ao ponto, a questão quer isso. Então, referente a isso, que é o que a questão está pedindo, podemos dizer isso e aquilo.
baseado no artigo tal, tá? A metodologia é essa, dá um início, um meio e um final para a questão. Então, vamos lá, questão 8. A sociedade cooperativa é considerada empresária ou simples? Explique de forma fundamentada. Então, o Código Civil, a gente sabe disso, impõe que, independente do objeto, é a única exceção em relação a isso, tá? Então, devemos analisar o objeto para ver se a sociedade é simples ou empresária. Ponto final. Existe, contudo, uma lei, um artigo acima disso, impondo que, independentemente do objeto, esqueça-se dele, as cooperativas serão simples e as anônimas serão empresárias. Então vamos lá, respondendo a nossa questão. Questão 8. A sociedade cooperativa é considerada empresária ou simples? Explique de forma fundamentada. Resposta. A despeito do que norteia o artigo 982 do Código Civil, ou seja, dando importância ao objeto exercido pela sociedade para diagnosticá-la como simples ou empresária, o parágrafo único deste mesmo artigo estipula uma ressalva de vital importância, desconstituindo o próprio caput, indicando que, independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então vejam bem que eu fiz toda a distinção necessária para a questão. Indiquei que é importante sim avaliar o objeto para distinguir se é simples ou se é empresária, conforme o caput do artigo 982 fala. Contudo, o próprio parágrafo desconstitui a situação quando se trata de sociedades cooperativas ou anônimas, indicando que, independente do objeto, será a cooperativa uma sociedade simples, tá? E será a anônima uma sociedade empresária. Aí vale só a distinção aqui, tá? Que a gente está falando aqui de sociedade simples, sociedade anônima, sociedade cooperativa, sociedade empresária. Vamos lá. A gente tem sociedade simples, propriamente dita, que é um tipo societário, ok? E temos outro tipo societário chamado cooperativa, e temos outro tipo societário chamado sociedade por ações. Então, sociedade simples, sociedade cooperativa, sociedade por ações são tipos societários. Aí, termo aí, vamos pegar não como tipo societário, mas como matéria e de ordem de distinção de objeto, nós temos sociedades que são simples, aí eu não estou falando do tipo societário, tá? São simples porque tratam-se do pessoal do 966, parágrafo 1, e temos as empresárias, que é do 966 caput, tá? Então, sociedades empresárias e simples não são tipos societários. A sociedade simples, propriamente dita, é um tipo societário, assim como as cooperativas e as sociedades anônimas. Então, fiquem atentos a isso, tá? Para não misturar aí uma sociedade propriamente dita, simples, com o fato da sociedade ser simples, porque retrata o pessoal do artigo 966, parágrafo 1. Tudo bem? Muito bem, vamos para a questão 9. Se vocês tiverem problema, voltem, tá? O vídeo, ouçam de novo, ou me perguntem, a gente tem aí ainda, né? Final aí do sábado, o domingo e a segunda até a parte da tarde aí para estar me perguntando qualquer coisa, tá? Questão 9. O que significa benefício de ordem em se tratando da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais? Então, primeiro, esse benefício de ordem, né? Obrigação subsidiária, em que vamos primeiro, né, pegar o patrimônio da sociedade e depois o do sócio. Isso em ordem prática, pessoal, é mais importante até do que em ordem aí de matéria. Por quê? Se eu sou de uma sociedade e de repente está tentando, mesmo que de responsabilidade ilimitada, tá? Alguém está tentando executar meu patrimônio pessoal, ele poderia, não poderia? O credor poderia executar meu patrimônio, já que a responsabilidade é ilimitada. Só que eu posso me opor a essa execução, indicando que existe antes da minha execução, a execução do patrimônio da sociedade. Flamengo, antes de você pegar o meu carro pessoal, tem um carro lá da sociedade que vai atender ao seu crédito. Então, por isso que é importante a gente saber primeiro,
captar o capital da sociedade e depois o capital do sócio, benefício de ordem, tá? Então, o que significa benefício de ordem? O modelo de resposta seria esse. Consoante o artigo 1024 do Código Civil, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Esta é uma forma de proteção ao patrimônio pessoal daqueles que desenvolvem atividades negociais a partir de um patrimônio social. Então, se eu, primeiro, constituir um patrimônio social, esse patrimônio deve ser captado antes de chegar até o meu patrimônio pessoal. Tudo bem? É isso aí. Questão 10. A questão 9 não tem muito problema, né? Questão 10. Quais são os efeitos gerados pelo contrato social da sociedade em conta de participação após seu registro no órgão competente? Então, a sociedade em conta de participação já vimos que ela é despersonalizada, né? E mesmo que ela venha a ser registrada, ela não vai ser uma sociedade personalizada. Ela meramente vai gerar efeito entre os sócios, tá? Então vamos ver a nossa resposta. Haja vista a despersonalização e até mesmo subjetividade deste tipo societário, o contrato social produz efeitos somente entre sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade, consoante o artigo 993 do Código Civil. Ponto final. Então fique atento porque, por exemplo, a sociedade em comum, o único problema dela ser despersonalizada é porque não foi levada a registro. Tendo sido levada a registro, automaticamente ela sai dessa figura de sociedade em comum para qualquer outro tipo, aquele constante no contrato social. Por outro lado, a conta de participação, como eu respondi aqui no nosso modelo de resposta, ela é tão subjetiva, ela é tão complexa, que mesmo o seu registro não vai levar a uma personalização. Tudo bem? Vai levar o quê? A uma materialização, deixar de forma mais clara as obrigações e direitos de cada sócio, do sócio, tudo bem? Agora, não quer dizer que eu vou pegar a sociedade e ela vai ser tida como personalizada. Tudo bem? Por fim, as questões foram tranquilas. Faz mais a cara da nossa prova aquela questão que eu comentei, referente à sociedade limitada. Então vejam que traz aí os aspectos principais de uma sociedade limitada. E tomem cuidado, tá? Não menosprezem nenhuma matéria da prova, tá? Aqui as questões abertas também fazem a cara da prova, tá? São mais ou menos neste contorno que eu vou pedir para vocês responderem, tá? Então procurem fazer uma elaboração um pouco melhor para poder termos uma questão bem corrigida também, tudo bem? Aí eu finalizo aí com a frase do Santo Agostinho: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer, tá? Continue estudando, tranquilos, com certeza, além de aprender muito de todas as matérias, aqui especialmente em empresarial, vão com certeza fazer uma prova muito bacana, tá? Então, dito isso, coloco o fim na resolução das questões e dou início à segunda etapa do nosso vídeo, no qual vou tratar de dicas para a prova, tá? Eu não vou aqui necessariamente indicar uma limitação de artigos para você estudar. O que eu quero dizer é o seguinte: qual que é a minha dica principal para a prova? Peguem os tipos societários que estudamos, não sei aonde, se cada um tem sua metodologia, tá? Como eu faria? Dentro de uma folha, ou de quantas folhas forem necessárias, de modo que eu conseguisse comparar uma a outra. Então você vai pegar lá, tipo societário, contém participação, é o tipo societário 1. Comandita simples, o 2.
comum 3, por aí vai, tá? Lógico que eu fiz na ordem errada aqui, porque eu deveria ter colocado as despersonalizadas primeiro, né? Em comum e conta de participação. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão colocar em quadros separados, cada tipo societário desse, tá? Aí você vai ter em mente qual que é o nome de cada sociedade, tá? Segundamente, vocês vão indicar quem são os sócios, tá? Então a gente vai ter lá, em conta de participação, a gente tem o sócio ostensivo, participante. Aí por aí você vai. Na comandita simples, tem o comanditado, o comanditário. E vai marcar, tá? A limitada, qualquer sócio. Aí você só vai indicar aqui a pessoa jurídica, a pessoa física. Entendeu? Dessa forma, vocês vão conseguir o quê? Comparar uma sociedade a outra. E vocês não precisam buscar muito a fundo cada uma das sociedades, tá? Eu vou dizer aqui abaixo exatamente o que vocês precisam saber de cada sociedade. Vamos lá. Eu fiz aqui até um roteirozinho para ficar mais fácil para a gente. Ok. Primeira situação de observação da prova. Vamos daqui delimitar nossa matéria. O que nós vimos? Vimos, primeiramente, teoria geral, que é uma análise tanto quanto superficial da sociedade simples, que é o arcabouço legal que vai ajudar, né, subsidiariamente a maioria das outras sociedades. Então, matéria 1, teoria geral. Estudo aí leve, razoável da sociedade simples. Segundo, vimos as sociedades despersonalizadas. Ou seja, a conta em participação e a comandita aí, em comum. A conta em participação e a comum. Vou só voltar um pouquinho aqui, porque na verdade, antes de tudo, nós já tínhamos visto a Ereli, tá? E a Ereli faz parte. Lembrem-se dela. Ela não é uma sociedade, Fábio, nós vimos isso. Não é, mas existem argumentos de que seja, embora eu seja o contrário, algum de vocês também imaginam que seja. Não é uma sociedade unipessoal, não é isso? Mas faz parte da estrutura da nossa prova. Não quer dizer que estou voltando, inclusive, já deixo claro aqui, a matéria ela não é retroativa, a gente não vai ver dentro dessa prova diretamente a matéria que vimos anteriormente na prova anterior, tá? Embora inevitavelmente tenhamos que ver alguns pontos, tá? Então vamos lá, Ereli, teoria geral, as despersonalizadas, a incomum, a conta em participação. Aí depois vimos as menores, sociedades menores, que é a comandita simples e em nome coletivo. Aí eu abro um parênteses aqui porque existe ainda uma sociedade menor, né, chamada comandita por ações, que veremos posteriormente ainda. Eu quero trabalhar ela juntamente com a sociedade por ações, porque tratam-se de ações. Então, acho metodologicamente mais fácil trabalhar lá na frente, tá? Então, fechado parênteses, bacana. Temos aí, como sociedades maiores, a limitada e a simples, propriamente dita. Então, vimos aí a sociedade simples, trabalhamos bem com ela, e a limitada. E aí vale observar que na limitada a gente não viu como se dá o encerramento da sociedade, tá? A liquidação, a exclusão dos sócios, a dissolução da sociedade, tá? Seja em relação a um sócio ou a todos. Não vimos isso. Então não vai cair na prova, não percam tempo olhando isso. Mas também vamos estudar ainda. O que ainda vamos também bater o olho vai ser na cooperativa, que é outro tipo societário, como disse quando estava resolvendo as questões. E temos ainda a sociedade anônima, tá? Que é gigantesca, a gente vai passar muito rápido por ela, porque precisamos de um semestre ou metade de um semestre só para trabalhar com ela. E como na nossa grade desse semestre consta título de crédito, não tem meio de trabalharmos com a sociedade anônima. Vai ficar para um semestre para frente. Tudo bem? Pronto. É isso aí, então. Basicamente, resumindo, Ereli, teoria geral, conta em participação, em comum, comandita simples, em nome coletivo, sociedade simples propriamente dita, sociedade limitada. Se formos analisar, temos muitos artigos para ler, mas fiquem tranquilos, tá? Muito bem.
que mais que podemos fazer observação? Deixa eu olhar no meu roteiro aqui. Ok, então vou voltar no que estava falando anteriormente de analisar as sociedades em espécie. Vocês vão reparar que lá no livro do Mamed nós temos uma parte que vai tratar de administração. Vou até pegar o livro aqui para a gente dar uma olhada. Que trata de administração, conselho fiscal, dos sócios. Vocês vão pular essa parte, tá? Isso aí para quem está estudando de última hora que eu estou falando, tudo bem? Porque tem que ler, logicamente dito, mas quem está estudando de última hora aí, a gente vai sair do item 4, ou seja, da página 65, até a 184, ou seja, da página 65 até a 184, vocês não precisam analisar de maneira profunda, tá? Daí para frente, onde o livro trata de sociedades em espécie, mais resumidamente sobre cada sociedade, é que vocês têm que focar mais. E aí eu também disse no exercício, quando estava corrigindo, que além do gabarito do exercício eu ia mandar outro material. Então, que material é esse? Estou mandando uma apostila, tá? Ela vai servir para... Letra A, Fábio, não entendi nada ainda da matéria, seja por qual seja a ordem do seu problema. Ah, porque não deu tempo de estudar, não deu tempo de ir na sua aula, ou então não estava entendendo a aula. Independente da natureza, você quer fugir de ler um livro desse tamanho? Eu fiz uma apostila, tá? Nessa apostila tem de maneira resumida o conteúdo, pode ajudar muito vocês. Então, para esse grupo A aí, que quiser, tá? Gente, nenhum tipo de análise que eu fizer vai dispensar a doutrina, tá? Mas, se alguém quiser estudar apenas pela apostila, pode. Não significa que vai ter mais ou menos sucesso na minha prova. Mas talvez, se você está aí de última hora, desesperado, não estava estudando nada, tá? É o do grupo A aqui. Então, você tem a minha apostila que eu vou mandar aqui também assim que encerrar esse vídeo. Temos o grupo B, aqueles que já estão estudando, bacaninha, estão acompanhando as aulas, mas além do que o livro traz em sociedades em espécie, que é o que eu estou falando que vai ajudá-los mais na prova, também pode usar da apostila. Lá na parte da apostila que traz as sociedades em espécie. Tem um tópicozinho lá, sociedades em espécie. Então bate o olho lá e dentro desse quadro que vocês vão montar, diferenciando, comparando uma sociedade da outra, vocês podem agregar alguma coisa que já tenham lido, tudo bem? Se você estava anotando meus slides, você vai ver que essa separação, estava anotando meus slides, quer dizer, durante a aula, conforme eu ia falando tópico por tópico dos slides, você estava anotando, assim como a gente estava fazendo no quadro, vocês vão ver que essa comparação nos slides, essa diferenciação com os principais aspectos de cada sociedade já está meio que pronto lá, tá? É só você pegar, se você tiver os slides impressos, imprimir e colocar na ordem correta, ou então montar com a sua própria mão, também ajuda bastante aí. Muito bem. Então a gente tem esse grupo B, né, de quem quiser utilizar dessa forma a apostila. E tem o grupo C, do pessoal que já estuda pesado mesmo, que já está ok, bem avante aí na matéria, pode usar a apostila como uma forma de resumo, ler tudo e marcando os principais tópicos para ir lembrando a matéria também, tá? Então a apostila, bacana, montei com muito carinho para vocês, traz de modo resumido a matéria, lembrando que o correto mesmo é ter assistido a minha aula, comparando com a doutrina, lendo a doutrina, tá? E agora, nesse momento, com a apostila, né, pertencer a esse grupo C aí, tá? Mas a gente tenta ajudar todos, nosso dever cidadão aí. Então a apostila aí para quem está realmente no nível desespero, no limite aí, pode usar a apostila como pontapé inicial, tá bom? Mas para a vida prática de vocês aí, não deixem de estudar, tá? Esse livro do Mamed é um livro muito bom, tem muito a agregar para vocês na vida profissional, tá bom? Muito bem. O que mais temos no nosso roteiro aí? Então tá.
de cada sociedade. Dentro desse quadrado, desse organograma que você vai fazer comparando uma sociedade à outra, o que tem que ter em cada um desses quadradinhos referente a cada sociedade? O nome da sociedade. Então, você sabe, quando fala assim, sociedade em comandita simples, você sabe exatamente do que se trata. Tá? Você não vai confundi-la com uma em conta de participação. Então, eu estou perguntando sobre comandita simples, aí você fala comandita simples, você não tem claro na sua mente se é uma comandita simples ou se é uma conta em participação. Tenham em mente exatamente que sociedade é cada sociedade, tá? Ok, o nome da sociedade vai ter no seu organograma, se ela é personificada ou não. Então, as únicas que não vão ser personificadas são as duas primeiras, né? Comandita, sociedade em comum e a conta em participação. Se ela pode ser simples ou empresária, e aqui se resolve muito fácil, não é? Por quê? Todas podem ser simples, a não ser as que não são personificadas, porque elas não são personificadas, então elas não são simples, tá? A única que necessariamente seria empresária nós ainda não vimos, que é a sociedade por ações. E a que é necessariamente simples, nunca vai ser empresária, é a cooperativa, também não vimos. Então, na verdade, todas podem ser simples, tá? Desde que, aí eu quero fazer uma explicação básica aqui. A gente tem a sociedade simples, propriamente dita, tá? Sociedade simples. Bacana. Só que, dentro dessa sociedade simples, eu quero me utilizar da responsabilidade limitada. Então, ela pode ser simples, limitada. Então, no final das contas, nós teríamos uma sociedade limitada, que é simples. Pois bem, nesse aspecto aí, ela vai ser simples ou empresária? Vai ser simples.